Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas para mais uma aula sobre estética. Vamos hoje falar sobre uma teoria chamada estética da recepção, a partir de uma análise da escola de Frankfurt, na Alemanha, onde houveram muitos autores importantes, entre eles Adorno, que faz uma crítica também bem interessante à estética. Então a gente vai começar aqui, e aí eu vou explicando um pouquinho mais dessa escola. Então, entre as interpretações da história da estética, temos aqui como referência o Hans Christian Gauss, Experiência Estética e Hermenêutica Literária. Temos também, dele também, Transformações Modernas, Estudos sobre Estágios da Modernidade Estética. Tem o Heidegger, 6 Fatos Fundamentais da História da Estética, que nós vimos na aula anterior. E temos também esse Tartikiewicz, A Experiência Estética, a História de um Conceito. A tese de Gauss é a experiência estética moderna como libertação do platonismo. Mais uma vez, a crítica, o platonismo seria a herança dominante na qual e contra a qual a experiência estética no Ocidente se desenvolveu. Esse preconceito, essa falta de valor à estética. A ambiguidade do platonismo, por um lado, a consideração negativa da arte, por outro lado, e o reconhecimento da dignidade suprema da arte. O platonismo acompanharia a arte ocidental até atingir sua autonomia e emancipação. Isso é uma revisão da história estética, experiência estética versus estética da ontologia platônica. E, justamente, as desculpas, vamos dizer assim, colocar o prazer de lado. Né? A ambiguidade do platonismo e sua projeção moderna. No humanismo renascentista, a arte tem a mais alta função cosmológica, mediação entre a prática da experiência sensível e a contemplação teórica. No idealismo alemão, a ambivalência da bela dignidade e imperfeição. Como vemos aqui, temos filósofos importantes, desde Kant, Adorno, um dos fundadores da Escola de Frankfurt, com o livro A Dialética do Esclarecimento, onde ele critica justamente essa questão iluminista da estética. Marcuse, que vai unir também aspectos da psicanálise com a teoria marxiana, né? E Gadamer, a hermenêutica também dessa própria estética. Todos eles alemães. Theodor Adorno, a arte deve restaurar a dignidade da natureza diante do domínio abusivo do sujeito autônomo. Na mansão da beleza natural, devemos encontrar o grande paradigma utópico para a realidade conciliada, a noção da verdade pré-mais, ou seja, para mais, que antecipa o que é mais. Temos aí uma foto de Adorno, esse filósofo tão importante e crítico da ideia da arte para as massas, ok? E que depois a gente vai comentar mais sobre esse conceito de massa. Ainda Adorno, ele encara que a solidão da experiência, a negação do prazer artístico, prazer e prazer seriam a experiência da arte na era industrial. A crítica, a estética da negatividade de Adorno abre um abismo entre a arte e sua função social. A arte seria mais subjetiva, mais elitista, mais erudita? Essa é a crítica. Já Marcuse, por um lado, defende a realização do ser humano na arte. Por outro lado, suspeita do idealismo na cultura burguesa. O caráter afirmativo da cultura burguesa afirma também a ordem social. A crítica à separação entre o útil, o necessário, o belo, o prazer que rege nossas sociedades. Ou seja, quem é que tem a possibilidade de usufruir ou de fruir a própria arte? E aí uma foto de Herbert Marcuse, também um dos filósofos da Escola de Frankfurt. Modernidade significaria, diante do platonismo, diante do próprio conceito de beleza transcendente, diante da própria separação da idealidade da manifestação sensível, um processo oposto da imanentização do belo, na poiesis, na aesthesis, na catarse, ou seja, nessa fruição que a estésia nos dá através de todo esse processo pedagógico, desse processo muitas vezes dramático ou trágico de se fruir a arte. Já Gauss faz uma apologia do prazer. Ele defende o prazer, ele faz a separação entre o prazer e o trabalho, conhecimento e ação, o conceito da experiência estética versus experiência cotidiana, ou seja, como é que a gente pode fazer da experiência estética uma experiência cotidiana ou não. O prazer dos sentidos diante do prazer estético e a defesa da distância estética, o imaginário ou o fictício. Isso é algo que interessa bastante para mim, a questão da imaginação na perspectiva estética. Então, temos aí
a estética da recepção, o filósofo Jaws. Os 3 aspectos da experiência estética moderna para Jaws: a poiesis, a estesis e a catarse. A poiesis é o quê? A emancipação da experiência estética na modernidade pode ser descrita como um processo na qual tanto a prática estética do artista quanto a do destinatário são despojadas de sua conexão paradigmática com o cosmos, com a natureza criada por Deus, ou a ideia herdada de uma tradição centenária e se estende como capacidade poética. Em alemão, Mitterstrauss. A poiesis é a relação que Aristóteles já falava entre imitação e criação. A estética do gênio. O gênio produz sem regras. Goethe, o poeta romântico, dizia: capacidade de dar expressão ao que seria deixado desconhecido sob as expressões da vida cotidiana. É o que poetas como Baudelaire e Valéry também falavam e conceituavam como estética. Valéry, poeta francês, dizia: o aspecto produtivo, o saber é construir, saber é poder. O aspecto receptivo da poiesis é, diante do conhecimento conceitual, ver o conhecimento sensível. Isso é um relacionamento com Kant no caráter medial da poiesis, a extensão das ideias anteriores em eupalinos, ou na arquitetura, na construção da percepção e dos sentidos. Já a estesis é a função cognitiva da arte. A função cognitiva da arte é a experiência estética versus a experiência atrofiada. Um indivíduo cada vez mais instrumentalizado é oposto no mundo moderno pela função crítica e criativa da percepção estética, tornar visível o horizonte comum a todos, tendo em vista o fundo plural das sociedades modernas. As etapas desse processo de emancipação das teses remetem ao que Baumgarten, fundador dessa disciplina, diria: conhecimento do conhecimento ao conhecimento racional. A teoria e a prática dos artistas do século XIX se mostra principalmente no impressionismo de Fiedler e da poética de Valéry. A catarse já é a função prática da arte. A origem está em Aristóteles, a teoria dos efeitos da tragédia sobre o espectador, o medo e a compaixão. É preciso superar a oposição entre experiência estética e a prática moral. Como? Avaliando positivamente os processos de identificação do espectador ou do leitor com o que está representado. Então, uma recapitulação da tese de Jaws acerca da experiência estética. O prazer é a experiência estética primordial. O imaginário fictício como a libertação do real. Áreas em que ocorre a liberação. Poiesis, a estesis, função cognitiva da arte. Catarse, função prática da arte. As reflexões finais sobre a teoria de Jaws. A experiência estética, a experiência em geral. O lugar privilegiado da experiência estética como experiência da realidade. A criação artística, a criação em geral. A percepção estética, a percepção em geral. E a catarse artística, a catarse geral. Então, pessoal, temos aí essa tabela onde vemos a poiesis como a apropriação do mundo, a estesis como um ver observador, descobridor, a catarse como a transformação. Então, na poiesis está o passado, aquele passado da história que se reconstrói poeticamente, como já diziam os poetas e filósofos gregos, o próprio Aristóteles, preservando o tempo perdido. A estesis como presente, a presença total das coisas, e a catarse como futuro, uma abertura para o possível. Pessoal, então, é isso. Agradeço um pouco sobre a Escola de Frankfurt e a teoria da recepção de Jaws. Muito grato, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.